Olá pessoal, meu nome é Jéssica, essa é minha amiga Val Jéssica. Nós fazemos o curso de licenciatura em Biologia, nós estamos participando do projeto da residência pedagógica e hoje nós vamos falar sobre conceitos de espécies. Mas o que é uma espécie? O significado da palavra espécie é algo muito complexo e para muitos estudiosos o conceito é incerto. Definir uma espécie não é algo fácil. Hoje em dia, nenhum conceito é capaz de contemplar todos os seres vivos, pois não é apenas as características morfológicas do indivíduo que determina se o indivíduo é ou não da mesma espécie. O conceito tipológico é o conceito mais tradicional que existe. Ele observa as características fixas do indivíduo. Um exemplo: nós temos uma aranha. A aranha possui características fixas, como um par de pedipalpos, quelíceras, fiandeiras e 4 pares de patas. O conceito tipológico diz que uma espécie consiste em todos os indivíduos que parecem suficientemente semelhantes ao espécime tipo da espécie, que nesse caso seria a aranha, que possui essas características fixas. Esse é um conceito que está caindo em desuso, porém ainda existem muitos museus que fazem uso deste conceito. O conceito biológico de espécie diz que uma espécie é um grupo de populações férteis entre si, mas impedidas de intercruzarem com outros grupos similares por suas propriedades fisiológicas ou comportamentais. Isso quer dizer que são agrupamentos de populações naturais, que são capazes de reproduzir-se naturalmente e são isolados de outros grupos reprodutivamente. Esse conceito traz algumas críticas. Uma delas é que não existe uma dimensão temporal explícita, ou seja, não se consegue observar ao longo do tempo como determinada espécie se tornou aquela espécie. Outra crítica que traz é a respeito das espécies assexuadas. Esse conceito nega a existência de espécies assexuadas, uma vez que não se possui isolamento reprodutivo, como é o caso do peixe-serra. Recentemente, descobriu-se que o peixe-serra está se reproduzindo de forma assexuada. Não se sabe ao certo o motivo, mas especula-se que seja pela falta de parceiros sexuais. Ele buscou uma maneira de evitar a extinção. Outra crítica é a respeito dos fósseis. Nesse grupo de organismos é impossível determinar o processo reprodutivo, pois não se tem a espécie em vida para observar o processo. Outra crítica que esse conceito traz é a respeito dos híbridos. O indivíduo resultante do cruzamento de um macho com uma fêmea de espécies diferentes torna-se um adulto saudável, mas estéril ou com fertilidade diminuída. O que isso quer dizer? A produção do híbrido é viável, porém apresenta problemas de fertilidade. Logo, por este conceito, não é considerado uma espécie. A respeito dos híbridos, eu trago o exemplo da zebra fêmea cruzando com uma zebra macho. Vai gerar um filhote fértil. Segundo este conceito, é considerado uma espécie. No entanto, o cruzamento de uma égua com um jumento vai gerar uma mula infértil, que segundo este conceito não é considerado uma espécie. Esse conceito ainda traz um conceito alternativo, que diz que espécies são um grupo de populações naturais potencial ou realmente intercruzantes, que estão reprodutivamente isoladas de outros grupos. Esse conceito alternativo é útil no caso do cruzamento da égua com o jumento, pois ele fala que as populações naturais têm um potencial de cruzamento, no entanto, elas são isoladas reprodutivamente por pertencerem a outros grupos, como é o caso da égua e do jumento. Elas têm um potencial para cruzar, no entanto, elas pertencem a grupos diferentes. O
conceito filogenético diz que uma espécie filogenética é um agrupamento irredutível de organismos que são diagnosticavelmente distintos de outros agrupamentos e dentro dos quais existe um padrão parental de ancestralidade e descendência. Isso quer dizer que uma espécie é o menor grupo de indivíduos que apresenta um ancestral comum. Esse é o conceito mais recente que se tem. O conceito ecológico de espécie diz que uma espécie é uma linhagem ou uma série de linhagens estreitamente relacionadas que ocupam uma zona adaptativa minimamente diferente de uma outra linhagem na sua distribuição e que evolui separadamente das linhagens que estão fora desta distribuição. Isto é, uma espécie é definida analisando-se o seu nicho ecológico. As populações formam agrupamentos fenéticos distintos que reconhecemos como espécies, porque os processos ecológicos e evolutivos que controlam a divisão dos recursos tendem a produzir tais agrupamentos. O conceito ecológico traz o estudo de 5 espécies de touti negras feitos em 1958 por Mark Ayrton. Esse estudo demonstrou que cada espécie explorava preferencialmente um local particular das árvores em que todas elas viviam. Ele mostrou que a espécie A explorava preferencialmente o topo da árvore. Mostrou que a espécie B explorava preferencialmente o centro da árvore. Mostrou que a espécie C explorava preferencialmente a extremidade da árvore. Mostrou que a espécie D explorava preferencialmente o intermediário da árvore. E mostrou que a espécie E explorava preferencialmente a base da árvore. As touti negras são 5 espécies distintas, mas dividem recursos de variáveis que são contínuas. Nesse caso, a explicação ecológica para a existência dessas espécies distintas vem sobretudo sob o princípio da exclusão competitiva, onde só espécies suficientemente diferentes podem coexistir. Também conhecido como princípio de Gauss, essa teoria diz que os nichos ecológicos são exclusivos para cada espécie e para que 2 ou mais espécies coexistam em um mesmo lugar, habitat, é necessário que os seus nichos tenham características diferentes e suficientes. No exemplo das touti negras, uma ou todas as espécies modificaram seu nicho ecológico de uma maneira que deixaram de competir por recursos limitados. Bom, pessoal, por hoje é só. Esse foi alguns conceitos que são abordados nos livros. Existem mais de 30 conceitos de espécies, e esses foram só alguns de exemplo. Espero que tenham entendido e até mais.